É tempo de Botafogo. Impressionante o que o Botafogo fez ontem. O Botafogo está brincando de jogar futebol. Mas brincando mesmo. O Botafogo apresentou um futebol de campeão brasileiro. Com certeza é o melhor time do Botafogo desde aquele glorioso lá atrás. Fala, torcida botafoguense. Bem-vindos ao canal É Tempo de Botafogo. Hoje vamos acompanhar as últimas notícias sobre o Botafogo e tudo que a mídia está falando do nosso glorioso após a brilhante vitória sobre o Vasco ontem à noite no estádio Newton Santos. Agora, nosso glorioso abre 6 pontos de vantagem sobre a equipe do Palmeiras, se consolidando ainda mais na liderança do campeonato nesta reta final. Então, se você quer saber de tudo que envolve o nosso Botafogo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos ao vídeo de hoje. Um massacre. Botafogo está se colocando numa prateleira daquelas, hein? Daquelas que a gente vai lembrar. Gestão e scout. Sandro Brito, concordo. Você é obrigado a concordar com o Textor. Dinheiro não resolve tudo. Ajuda pra caramba, lógico. Mas não é só isso, não. Tem que ter um material humano inteligente por trás. E o Botafogo está conseguindo. Meu tricolor também venceu, o Inter está no G4, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, falar também de Champions League. Ontem o feitiço do Madrid não deu certo. Ficou todo mundo esperando a virada, ela não veio. E o Madrid jogou de uma forma preocupante. Como a gente sempre fala também, não adianta chegar no auge técnico no início da temporada. E lá eles estão no início da temporada, né? A gente está só em novembro. Assim como não adiantou ao Botafogo no ano passado chegar ao auge técnico e físico no mês de julho. Depois aconteceu o que aconteceu. Nossa simulação hoje, esse software que eu uso aqui, às vezes para você capturar a tela, ele sofre um pouco. Então, mas eu dei o update de ontem, acho que deve estar melhor. Então a gente tenta fazer a simulação daqui a pouquinho. Mas eu acho que vai funcionar. Eu testei agora há pouco e estava tudo bem. Eu já queria começar com o grande jogo da noite. Eu queria começar para a gente falar de Botafogo e Vasco, porque foi uma diferença técnica muito grande ontem, assim. Beirando o constrangimento em alguns momentos. No Botafogo, que tem provavelmente o melhor contra-ataque do continente, o melhor ataque do continente. Joga o futebol que eu já vinha falando para vocês, eu achava mais legal de assistir, o mais vistoso do continente também. E o título, claro, o título divide tudo, é o título que vale. Se você estava conversando com o Caio Castilho ontem, o Santos do Neymar só é o Santos do Neymar por causa dos títulos, né? O Flamengo do Jorge Jesus só é o Flamengo do Jorge Jesus porque jogava muito bem, mas ganhou. Então o Botafogo, sim, precisa do título para a gente confirmar. Mas de futebol jogado, ele já está se colocando numa daquelas prateleiras únicas, daqueles times que a gente lembra no futuro. Falar, o Flamengo de 19, o Santos do Neymar e o Botafogo de 24. Eu acho que a gente está vendo um time especial jogar futebol. E você é obrigado a concordar com o John Textor, sabe que eu não gosto dele, mas como eu estava falando, sim, tem um investimento muito grande, sim, tem muito dinheiro, tem um multiclube por trás, mas isso não é tudo, porque a gente tem no mundo, lá na Europa, outros times muito, muito ricos, mais ricos do que Manchester United. E o PSG, pô? E o PSG? Muito. O PSG ainda ganha os títulos nacionalmente, né? Sim, mas é um nada. Mas é um nada, né? Mas não encanta, não é um nada. Pô, botou Messi, Neymar, Mbappé e não vai, entendeu? Você tem um trabalho de scout muito bem feito, a gente já chamava a atenção disso do ano passado. Então, sim, tem pessoas inteligentes ali, tem um bom treinador, tem um material humano competente. O dinheiro ajuda? Ajuda. Mas tem um trabalho bem feito que precisa ser valorizado, talvez mais do que o investimento, na minha opinião, do que o Botafogo está fazendo. Canidinho, e o jogo de ontem? O que você achou? E o John Textor esteve presente, foi ainda engraxar a chuteira. Ele é carisma, ele abraçou a casa. Eu lembro. Eu gostava daquela tiarinha que ele estava usando naquela festa, entendeu? Eu só discordo muito dele do que ele fez acusando as pessoas injustamente no começo do ano, porque eu não gosto de quem acusa as pessoas injustamente, entendeu? Mas de resto, assim, ele é um cara carismático e um belíssimo líder do projeto do Botafogo. Não, assim, a gente pode cravar, é óbvio que a gente vai ter uma ideia maior do que significa essa SAF para o Botafogo daqui a 5 anos, porque em determinado momento, né, o investimento vai ter que dar uma segurada para ele realizar o lucro, né? Ele não está fazendo nenhuma caridade, mas é isso, nesse processo todo de ajeitar a casa, eu acho que ele até pulou umas casinhas. Ano passado, o Botafogo já disputou título, o que foi, de certa maneira, surpreendente. E dessa vez não só está disputando o título, como, vamos lá, virtual é forte, mas o Botafogo está com um pezinho ali no título brasileiro e está a 90 minutos, 120 minutos de um título da Libertadores. Você estava fazendo comparações com os outros times antes. O Botafogo pode igualar o feito do Flamengo de 2019, e isso é enorme. A gente achou que isso não seria repetido tão cedo.
né? Aí, obviamente, pode se discutir, mas o time do Flamengo era melhor, teve melhores números, não sei o que lá. Meu filho, né? Brasileiro e Libertadores juntos, no mesmo período, né? Não é só no mesmo ano, porque tudo termina junto, você tem que ficar sambando, né? O Palmeiras está jogando só brasileiro e está tropeçando. E o Botafogo está lá, firme e forte, jogando as duas competições. Então, ampliou mais uma vez aí a diferença agora para 6 pontos num jogo cartas marcadas, Thiago. Tava muito óbvio, assim, é uma diferença muito brutal técnica entre os Muito, times. O cara. Botafogo tem ainda o fator casa, né? O Botafogo lá no tapetinho, ele é sinistro, sabe jogar como ninguém. Então, poxa, são 2 exemplos de gols, assim, muito cara do Botafogo, né, no ano. Primeiro que é a quantidade de gente que tá na área, no momento que o Savarino finaliza, acho que tá 4 contra 4. Tem 4 Então, caras na área. Tem, né, o Alex Telles está fora e tem 4 dentro da área espetados lá. E o cruzamento do Alex a gente tem que falar também, porque a gente vê a maioria dos cruzamentos são errados hoje em dia, né? Acho que a gente tem uma dificuldade enorme de cruzar. O cruzamento dele foi perfeito no lugar certo. Não, essa é uma qualidade dele. Consciente, assim, um cruzamento maravilhoso mesmo, uma conclusão maravilhosa. E é um contra-ataque, eu não estou exagerando, mas é um contra-ataque que a gente vê em futebol europeu. Canedinho, que é setorista de futebol europeu, sabe. Muito rápido, todo mundo sabendo o que está fazendo, toques rápidos e toques na boa, né? Você não atrasa o seu companheiro, você toca sempre na pinta para ele, tá? O negócio flui, foi muito bonito. Foi muito bonito mesmo, e a conclusão também do Savarino, né? Dá uma fatiada. O Savarino é um dos melhores jogadores, e talvez seja o grande exemplo. O Savarino foi comprado por um preço muito acessível, coisa de menos de 15 milhões de reais, que para vários clubes aí da Série A é dinheiro de pinga. nada, né? Então, e o Savarino foi, eu acho que o melhor em campo. Alguns não precisam nem pagar, Canedo. Isso aí, alguns não precisam nem pagar, pô. É só, chega esse boleto e você joga pra semana que vem, não tem problema nenhum. E o Savarino dá assistência também pro deboche, que é o gol do Luiz Henrique, com roubada de bola. Então, é muito rápido também, né? Então, roubou a bola, papou uma triangulação ali, do nada o Luiz Henrique tá na cara do Léo Jardim, e a solução que o Luiz Henrique encontra é: eu não vou tirar o canto, né? Eu não vou... Vai que numa dessa aí exagera e perde o Igor Jesus, tentou tirar uma que ele sai sozinho de esquerda e joga para fora. O Luiz Henrique, o que ele fez foi deboche. Você tem que ficar olhando ali para acreditar, cara. Aliás, parabéns. Tapou, era o jogou Guga, de uma né? perna para outra. Era o Guga Villani que estava narrando, e o Guga percebeu, eu não percebi, eu não vi, falei, não, do que o Guga tá falando? Eu tive de ver o replay pela terceira vez por trás e falar, caraca, ele trocou de pé em altíssima velocidade dentro da área. Meu Deus, mas o Guga percebeu na hora essa trocada de esquerda para direita, que é um drible de futsal, né? Incrível mesmo. Um gol, pô, cara, foi golaço, assim. A gente pode realmente hoje se derreter, porque foi bonito demais aquilo lá. E o Vasco... Só aí que o Vasco respira. Aí o Vasco piscou o olho, 2-0 contra. Expulsão. Montanha para escalar. O Vasco até teve 2 boas chances, uma que o John faz uma boa defesa ali, rasteira, mas assim, nada perto da quantidade de volume que o Botafogo implementou ali. Teve a expulsão do João Vitor, que ele não vai disputar a bola, né? Ele toma uma caneta ali do Igor Jesus e depois não é nenhuma falta super assintosa, né? Daqueles puxões, nem nada, mas pela proximidade do Igor Jesus com o gol, com a finalização, era um lance de cartão amarelo, então ele é expulso. E aí, cara, a expulsão, vou te falar, eu acho que a expulsão faz o Botafogo até dar uma segurada no segundo tempo. 2-0, com um a mais, vamos começar a nos poupar, vem as substituições ali com 20 e pouquinhos, né? Saem, e tá certo. O Adrielson sai machucado, sai o Luiz Henrique, sai o Jesus. Tá certo. Mas isso foi até bom, talvez, porque num ritmo 11 contra 11, o Botafogo, de repente, pressionando, o Vasco acreditando mais, saindo mais para o jogo, de repente o placar fosse até mais elástico. Só saiu o gol ali porque o Júnior Santos foi muito clínico ali também na finalização cara a cara. Foi. Teve muita categoria. E aí, por conta disso, saiu o terceiro, mas eu acho que o Botafogo tirou o pé legal ali no segundo tempo. É verdade. E fez o certo, né? O Botafogo... O último grande resquício de Botafogo do ano passado foi o primeiro tempo contra o Palmeiras, que foi também um amasso, lembra? Foi um absurdo. Foi aquele negócio de acabou o campeonato, vamos dormir no intervalo agora porque acabou o campeonato. Mas, de novo, esse é muito mais consistente, é mais forte, tem a cabeça no lugar, tem um bom treinador. No ano passado patinaram muito para encontrar um treinador, né? Para conseguir arrumar
nos bastidores o que era o time, concomitante à queda de rendimento de todos lá, físico também, o Tiquinho se machucando. Cara, esse ano a gente sim pode ter 3 campeões diferentes, né, Canedo? Nas 3 competições que a gente está assistindo. A gente pode ter um campeão no Brasileirão, um campeão na Libertadores e um campeão na Copa do Brasil, que seria legal. Legal pro futebol brasileiro ter uma variedade ali no de cima. Mas é difícil a gente não ver o Botafogo ganhando realmente alguma coisa. O Botafogo está maduro para ganhar isso aí. E vai ser um atestado também ao bom trabalho, à SAF, a quando você tem o dinheiro e gasta o dinheiro direito, né? Não só ter o dinheiro. Acho que é importante deixar, porque eu pego no pé dele, mas é importante. Né? Não, mas um exercício legal é a gente ver como o time mudou. O time era bom do Botafogo no ano passado, que teve, né, aquela derrocada, uma questão ali mental forte também, mas o time era bom. A gente elogiou o scout na época, né? O Botafogo já havia pensado fora da caixinha. John, goleiro, continuou. Vitinho, lateral direito novo. O Adrielson jogou ontem, beleza, mas o Adrielson até saiu e voltou. Então a zaga é nova também, Bastos e Barbosa. Alex Telles também chegou novo na esquerda. Gregory também ali na volância. O Marlon Freitas continuou, embora o Marlon Freitas da derrocada tenha sido um dos piores jogadores do Botafogo, a torcida queria ver fora, e hoje ele é um dos jogadores mais regulares do Botafogo. Luiz Henrique chegou, é novo. Savarino chegou, é novo. Almada chegou, é novo. Igor Jesus chegou, é novo. Então o Botafogo reconstruiu todo o seu time titular e melhorou, né? E aí, consequentemente, melhorou o banco, tornou o time muito mais confiável, e o resultado é isso aí, cara. É um Botafogo que faltou fazer a brincadeira. Maurício Meirelles lançou o uniforme, foi um dos garotos propaganda desse uniforme que o Botafogo jogou ontem. Pô, em outros tempos, o Botafogo estrear o uniforme, isso era pesadelo para a torcida, né? Vão perder, estamos estreando o uniforme e o Botafogo 2024 sobrevive até isso. Tá lá o Maurício Meirelles tweetando: nossa, o Trump foi eleito, será que vai ter uma guerra e aí o Botafogo não vai ser campeão de nada? A cabeça dos caras. Mas não tem como, assim, acostume-se, né? Ai, Isso não faz parte. A gente te ama, Mal. A gente te ama, Mal Meirelles. Tem um meteoro na perna da nossa galáxia. Mal, vocês são muito bons, cara. O torcedor do Botafogo é especial mesmo. Mal, a gente te ama, mas não... Sim, vai estar uma... Será que agora, com o conflito na Ucrânia e em Israel, o Botafogo não vai mais ser... Calma, meu. O cara assume em janeiro. Relaxa. Não, já foi, assim. Esse Botafogo prova dia após dia que é bastante confiável. Eu gosto muito do Mal. O Mal é muito bom. Porque ontem, cara, eu vou te falar... Como diria um amigo meu, eu vou te falar um negócio pra você. Eu vou te falar um negócio pra você. Mais uma vez, não foi a primeira, mais uma vez, o Botafogo apresentou um futebol de campeão brasileiro. De campeão brasileiro. Ah, André, você tá querendo dizer que com isso vai ser campeão? Eu estou querendo dizer com isso que tá muito próximo de ser campeão. Ainda tem jogos importantes pela frente, evidentemente. Ainda tem um rival em especial que tá por ali, ainda tem o confronto direto. Mas nesse momento o Botafogo vai inclusive criando uma gordura e vai caminhando solidamente para ser campeão brasileiro. Porque ontem com menos de 20 minutos de jogo, Ave Maria, já tava nadando de braçada para cima do Vasco. Ontem o torcedor do Vasco, não sei. Talvez você possa me ajudar nessa, Tulhão. Ontem o torcedor do Vasco, ao terminar o jogo, deve ter pensado assim: alguém anotou a placa? E assim, ó, não é demérito nenhum, cara. Porque o Botafogo, salvo um tropeço ou outro que de vez em quando acontece na caminhada, tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. O que o Savarino tá jogando, o que o Luiz Henrique tá jogando, aí vem Igor Jesus, aí vem, Júnior Santos. Aí... Marlon Freitas. O John, quando é necessário, vai lá e pega. Rapaz! Esse Botafogo, nesse momento, inclusive, segundo o FMG, 85% de chance de ser campeão. Eu diria, ô Tulhão, que nesse momento do campeonato,
Essas duas equipes já jogaram 32 vezes. Tô falando de Botafogo e Palmeiras. Então nós temos 33, 34, 35, 36, 37, 38. São 6 jogos. 6 jogos. Um deles é o confronto direto. Então, para quem quer fazer a conta de uma possível reação do Palmeiras, vai ter que contabilizar uma vitória do Palmeiras contra o Botafogo para diminuir essa diferença de 6 para 3. Não sei se o Palmeiras vai tirar 3 pontos do Botafogo. Sabe por quê? Além de ter que ganhar o jogo, evidentemente, do Botafogo, o Palmeiras está demonstrando uma certa irregularidade. E o Botafogo não, cara. O Botafogo teve, nos últimos tempos, aquele tropeço que foi no Maracanã, que realmente foi uma decepção. Jogo no Maracanã como mandante depois de muito tempo e tal. E o Botafogo empatou com o Criciúma. Mas o Botafogo, cara, tá com cara de campeão, Túlio. Tá com cara e tá com futebol de campeão, né, André? Que eu acho que nesse momento é tão importante quanto, né? Mais uma grande partida, vitória incontestável do Botafogo, como você disse, resolveu o jogo muito rápido, né? Ainda teve depois a expulsão do João Vitor para deixar tudo ainda mais tranquilo, porque tem esse lado que é importante também pro Botafogo, né? O Botafogo ontem não fez uma goleada maior, porque em determinados momentos deu ali uma segurada. Não deixou de atacar em nenhum momento, mas deu para ver que os caras deram uma administrada, porque sabe que tem ainda uma sequência importante pela frente, tem final de Libertadores, então os titulares principalmente deram ali uma administrada em determinados momentos. Tanto que no segundo tempo o Botafogo volta a ser mais agressivo quando o Arthur Jorge começa a mexer no time, né? E aí entram alguns jogadores querendo mostrar serviço, como o Júnior Santos, por exemplo, que volta a marcar depois de bastante tempo, né? Ele teve uma lesão séria, né? Não foi das mais graves, mas foi uma lesão séria, né? Se machucou em julho, chegou a jogar em setembro, no jogo contra o Grêmio, se não estou enganado, poucos minutos, e aí agora ele volta depois desse novo tempo fora e volta com um belo gol. É um recado muito importante, porque a gente estava falando do artilheiro do Botafogo na temporada, o artilheiro da Libertadores, André. Então, não é qualquer jogador que está voltando, é um cara que, lá no início, quando o Botafogo não estava tão avassalador, era o grande destaque do time, né? Então, se ele voltar naquele nível, ele pode ser uma peça muito importante aí nessa reta decisiva dos campeonatos. É um jogo muito bom do Botafogo, mas é preciso falar também do outro lado, né? O Vasco, cara, o Vasco facilitou as coisas pro Botafogo. Você falou aí dos tropeços que o Botafogo teve em um momento ou outro. Você não pode se abrir, você não pode encarar o Botafogo de igual para igual, tentar encarar de igual para igual, se você não estiver preparado para isso. E o Vasco tentou fazer isso sem estar preparado, sem ter um time à altura do time do Botafogo. E por isso o Botafogo teve mais facilidade do que poderia ter. Eu acho que o Botafogo vencer é esperado, é normal, hoje, né? O Botafogo é muito melhor, vive fase melhor, jogava em casa, era a coisa mais normal do mundo o Botafogo vencer o jogo. Mas a facilidade que teve o Vasco, através da uma estratégia infeliz do Paiva e também de atuações ruins dos seus jogadores, contribuiu muito para isso, para facilitar ainda mais as coisas pro Botafogo. Cara, é realmente difícil você encarar o Botafogo de frente, com o peito aberto, como tá falando aqui o Gingo Games, nesse momento. É muito complicado porque o Botafogo tem um poder de fogo, especialmente jogando em casa, mas tem esse poder de fogo onde for, que é duro, cara. É duro segurar o Botafogo. Em clássicos no Campeonato Brasileiro, os clássicos estaduais, né? 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Só o Vasco que conseguiu arrancar um empate nesse Brasileirão do Botafogo. O Botafogo ganhou as 2 do Flamengo, ganhou as 2 do Fluminense. É realmente um campeonato espetacular do Botafogo. Os jogos que faltam pro Botafogo. Sim, já dá pra gente falar em jogos que faltam. Antes não dava, né? Faltando 12 jogos. Mas olha aqui, ó. O Botafogo tem um jogo em casa contra o Cuiabá. O Botafogo sai pra pegar um Atlético Mineiro que tá com a cabeça na Libertadores. E aí é um jogo bem interessante, porque o Botafogo, além de também estar com a cabeça na Libertadores, é o adversário da final da Libertadores. Então vamos ver aí como é que vai ser esse Atlético Mineiro e Botafogo, que é o primeiro jogo na volta da data FIFA. Inclusive, a rodada foi desmembrada. Já foi desmembrada essa rodada da volta da data FIFA, que é a rodada número 34.
E tá marcado pro dia 20, Atlético Mineiro e Botafogo. Que é o dia seguinte do jogo da seleção. É o dia seguinte. Então, assim, é interessante, mais uma vez, né, a gente lembrar. Tem problema nenhum jogar no dia seguinte da data FIFA. O problema é quando afeta um time ou outro que vai lá e briga pra mudar. Mas, no geral, todos eles vão jogar. Olha aí, ó. Inclusive, o Corinthians e Cruzeiro é às 11 da manhã. É o feriado da Consciência Negra, dia 20, que agora é um feriado nacional. Vai jogar às 11 da manhã. 14 horas, 12 horas depois do jogo da Seleção Brasileira, até menos. Enfim, essa rodada já foi desmembrada aí, a rodada 34. Voltando ao assunto, os adversários do Botafogo. Depois desse Atlético Mineiro, o Vitória. Esse jogo é interessante, porque eu li uma notícia, esse jogo não seria no Newton Santos. Porque vai ter um show, ou iria ter um show, no mesmo dia, do For Fun. Você conhece o Tulhão? For Fun? É da minha época, mas eu não escutava não, André. Mas é o quê? É banda tipo pop, assim? Rock, é o quê? É um rock, pop rock, é rock. Entendi. Desculpa, gente, os fãs do For Fun, eu realmente não conheço. Aliás, eu conheço poucas coisas novas. Eu sou um velho na hora de falar de música. Na hora de falar de outros assuntos também, alguns deles. Mas na hora de falar de música, eu gosto de ouvir os clássicos da minha época. Eu não conheço muito For Fun, André, mas eu sempre lembro de uma rima espetacular, tá? Que certa vez eles colocaram, que é: que pena que não valeu a pena. Uma riqueza, assim. For Fun é brasileira? É. Você acha que fosse banda gringa? Achei, pô. Achei banda brasileira, tem um nome, né? Cara, veio automático na minha cabeça. For Fun é gringa. O que eu sei é o seguinte, velho. O Botafogo nos bastidores conseguiu lá conversar com a produtora do show e tal. Não vai ter o show, vai arrumar outra data pro show do For Fun. Os fãs do For Fun, é o seguinte, fãs do For Fun, com todo carinho, com todo respeito, segura a onda aqui porque é o fogão agora. Agora é a hora do fogão. E esse jogo contra o Vitória vai ser no Newton Santos. Dia 23. Eu não sei o que eles vão fazer com os fãs do For Fun, que de repente compraram passagem, hospedagem. Pô, cara, essa realmente... Eu fui pego de surpresa. Fui pego no contrapé. Mas eu acho que isso, assim, em termos de logística, talvez não seja um enorme problema. Eu acho que é uma banda que fez muito mais sucesso aqui no Rio. É claro que teve sucesso nacional, mas eu acho que foi uma coisa muito mais aqui, entendeu? Entendi. Bom, enfim, isso aí é um problema que nós não temos que resolver. Quem vai ter que resolver é o Botafogo lá com a produtora ou a produtora com seus consumidores. Teremos no dia 26 Palmeiras e Botafogo, que é o jogo pré-final da Libertadores no Allianz Parque. E aí na volta, depois do jogo final da Libertadores, o Botafogo encerra sua participação no Brasileiro contra o Inter fora e o São Paulo em casa. Esses são os jogos do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Tá num momento fantástico. E depois do jogo, o Textor apareceu, deu entrevista. Ele até, eu não vi a imagem, mas eu li. Diz que até dançou um funkzinho. Diz que tocou o celular dele e tal. E tava tocando um funk na hora que... A campainha do celular dele é um funk, ele tava lá bem humorado. E ele revelou uma notícia que a gente já sabia que seria inevitável. O Igor Jesus tem várias propostas do futebol de fora. Assim é, né? O cara joga bem aqui, chega na seleção brasileira, mete gol, fica complicado segurar. O Botafogo tá jogando pra caramba. Muito bem. Muito bem, Hélio de la Penha. Agora, vamos fazer o seguinte. Já que ele mostrou o Textor aí, o Textor dançou funk, fez o diabo depois do jogo, engraxou a chuteira, estava lá no Newton Santos e admitiu a proposta do West Ham pelo Igor Jesus, atacante do Botafogo da seleção brasileira, mas falou que não vai sair, que o time vai ficar melhor. Vamos ver aí o
a atuação do John Textor? Yeah, I mean, I talked to West Ham, but I've talked to 4 Premier League teams. I've talked to 2 La Liga teams. I've talked to 1 German team. But I told him he's focused on the championship. Is that me? That's that song, right? This one? Yeah, no, people. Igor is he is the prototype of a perfect striker, right? He pivots, he moves, he gets behind the defense, he runs, he's dynamic, he's got finishing skills, and so he's impressed a lot of people. And yeah, we have a lot of interest in him. Muito bem, tá aí o John Textor dançando, falando do Igor Jesus. Teve um outro trecho aí, como disse o Arnaldo, né, Arnaldo, que você falou, que ele fala que o time vai ficar cada vez melhor ano a ano e tudo mais. É claro, a gente não dá para prever o futuro, mas hoje, nesse dia 6 de novembro de 2024, a gente pode dizer que o Botafogo, sim, ele se enfiou ali no meio dos ricaços, tanto que tem esse time que ganha do Vasco do jeito que ganhou, que abre 6 pontos faltando 6 rodadas, né? O cenário é outro. E aí onde eu chego, além disso, Arnaldo, na discussão das SAFs, né? Quando alguém vai falar vira SAF, a primeira coisa que o cara vai pensar é no Botafogo. Não vai pensar em outra SAF, vai pensar na SAF do Botafogo. O Botafogo era um time de meio de tabela, que lutava para não cair muitas vezes, e vai ser campeão. Vamos lá. 2 coisas. Antes de entrar na SAF, uma primeira. Eu acho que a gente tem uma certa cautela, mas conhecendo a história do Botafogo, vendo o Hélio de la Penha e tudo mais, antes do Textor, não é exagero a gente dizer que esse time do Botafogo é o melhor time do Botafogo desde aquele épico lá atrás, década de 60 e 70. Desde que eu acompanho futebol, esse é o melhor time do Botafogo. Eu vi ótimos times do Botafogo, vi da década de 80, com Mendonça e tudo mais, semifinalista do Brasileirão. Vi o de 95, do Túlio, Donizete, campeão brasileiro. Vi outros, vi o do Tabu, né? Quebrou o Tabu, gol do Maurício contra o Flamengo. Esse time, com certeza, é o melhor time do Botafogo desde aquele glorioso lá atrás. Então, o viver esse momento é muito especial para o botafoguense. E claro que, para quem entende que a SAF é a solução prática para times que estão com muita dificuldade virarem esquadrões, o Botafogo é o melhor exemplo. Mas nós temos outros exemplos, né, Tironi, no futebol brasileiro mesmo, de insucesso em SAFs. Gente que nem está na primeira divisão hoje, que é grande, né? Então, o Textor, particularmente, é um personagem também que esse ano, antes de ele dançar o funk, ele estava lá com a inteligência artificial dizendo que está tudo manipulado. Cadê o dossiê Textor para esse ano, né? Essa situação toda, né? A gente não, é a mesma figura, certo? É o mesmo personagem, é o mesmo dono, né? É o mesmo dono que no início do Botafogo o cara se destacava e ele vendia. O melhor jogador do Botafogo, o primeiro do Textor, era o Erisson. Lembra do Erisson jogando no São Paulo? Vendido no meio da temporada. Aí era o Jefinho, vendido no meio da temporada. Depende muito do momento. Esse momento, para ele, para o mercado brasileiro, evidentemente, ele tem que enfiar o pé aqui. E, esportivamente e economicamente, dá a grande impressão que, vencendo a Libertadores, por exemplo, se classificando ao Mundial, Super Mundial de Clubes, ele vai com o pé embaixo até, pelo menos, o Super Mundial de Clubes. Então, teremos mais... Não vai abrir mão do Igor ou do Luiz Henrique e tal, porque ele tem muito a ganhar com a participação do Botafogo no Super Mundial de Clubes contra os principais times do mundo no ano que vem. Então, pelo menos, se o Botafogo, sobretudo, ganhar a Libertadores, pelo menos até o ano que vem, um ano e mais uma temporada europeia, né, a gente vai ter um Super Botafogo. E aí isso é um problemão para os demais times brasileiros, sim. Porque outro trecho da entrevista, quando ele fala, ele usa palavras, ele não quis desrespeitar, mas quando ele fala que ele ia bater no Flamengo, e ele bateu no Flamengo nessa temporada, né? Falta só a chancela dos campeonatos, mas o Flamengo, que é mais poderoso economicamente que o Palmeiras,
tem mais jogadores decisivos que o Palmeiras, ele não foi páreo para o Botafogo. Só foi páreo no estadual. E aí tem um detalhe, né? Que eu tenho acompanhado já desde o ano passado. Para o Botafogo, o estadual pouco importa. Isso pode fazer uma diferença grande numa temporada inteira, né? Tem muito time grande que gasta vela à toa no estadual. E aí, antes que o Tite responda para a gente, lembra quando ele falou que o estadual do Rio é mais forte que o de São Paulo? Isso. Não é definitivamente, e não pelos clubes grandes. Os clubes grandes do Rio estão em excelente fase. O Rio pode ser tricampeão consecutivo da Libertadores com Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas é o resto e a fórmula. Se você, em São Paulo, larga mal, você não se classifica e nem vai para a Copa do Brasil, vídeo Corinthians, certo? E por vezes no Paulista você tem chance de ser rebaixado se você largar mal, porque é muito nivelado. Então o grande Paulista ele não consegue se dar o luxo de vou deixar o estadual mais ou menos de lado. E acho que essa é uma das questões específicas do Botafogo. Ele não começa a temporada e não começou de novo a temporada com o pé embaixo, com todas as forças e tudo mais. E acho que vai ser assim ano que vem também. Enquanto os concorrentes e temos um paulista solitário no Mundial de Clubes do Palmeiras vão se desgastar até lá, acho que o Botafogo pode, no momento mais importante da temporada, estar mais forte como está no momento. Então, a minha previsão é que nós teremos pelo menos mais um ano de fogão com Textor on fire. Vamos mostrar aí a frase que foi a frase que o Arnaldo falou do Textor, que ele tá na tela aí, o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó: eu acho que fiz uma brincadeira uma vez e que nós íamos bater na bunda do Flamengo. Todo mundo riu comigo, foi uma brincadeira, mas eu estou muito feliz que nós fizemos isso. Eu só queria competir contra os grandes times. É isso que eu quero fazer. Eu quero competir e estou feliz que estamos competindo. Espero trazer uma Copa para essas pessoas lindas do Botafogo que merecem essa aí, a frase do Textor. De fato, esse ano aqui, indiscutivelmente, o Botafogo bateu no Flamengo, né? Ganhou inclusive de 4-1, teve vitórias e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, gente. Então é isso, torcida botafoguense. Essas foram as últimas notícias do nosso glorioso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer e chegar a mais botafoguenses. E claro, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada sobre o Botafogo nessa reta final do campeonato. Acompanhe com a gente cada passo rumo aos nossos objetivos. Vamos continuar torcendo e acreditando até o fim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Saudações alvinegras e vamos juntos. É tempo de Botafogo.